Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre 10 contos excelentes da Lígia Fagundes Telles, uma das maiores contistas da nossa literatura. Essa é uma escritora que eu gosto bastante, especialmente dos seus contos. Muitos deles me impactaram para valer e eu nunca mais esqueci, e alguns eu até releio de tempos em tempos, de tanto que eu gosto. É impressionante como ela consegue explorar com maestria assuntos e gêneros diferentes, como vários contos têm personagens realmente profundos no aspecto psicológico, a maneira como ela usa o não dito, a forma como muitas histórias permitem diferentes interpretações e por aí vai. Eu realmente considero a Lígia uma escritora genial, e por conta disso eu decidi separar aqui para vocês 10 contos que estão entre os meus favoritos que essa autora já escreveu. Alguns inclusive possuem até resenha no canal, se alguém tiver interesse em pesquisar depois. Para essa lista eu utilizei 3 antologias da autora. Essa daqui, chamada A Noite Mais Escura e Eu. Também utilizei alguns contos do Seminário dos Ratos. E a maioria dos contos, que eu selecionei são desse livro chamado Antes do Baile Verde. Todos eles também estão disponíveis nesse exemplar aqui, chamado Os Contos, uma edição bem bonita, né? Bem bonita da Companhia das Letras, que reúne todos os contos já publicados pela Lígia Fagundes Telles. É uma edição bem legal para quem tiver interesse, é um livro que eu gosto muito de ter na estante. Claro que além desses que eu selecionei, existem vários outros contos excelentes da autora, alguns bem famosos inclusive, que eu não vou comentar nessa oportunidade. Mas se vocês gostarem do vídeo de hoje, eu posso preparar no futuro uma parte 2 dele. E antes de começar a falar sobre a lista de hoje, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, para se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar um comentário falando se você já leu algum livro ou algum conto da Lígia Fagundes Telles. Além disso, se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto através da campanha no Apoia-se e receber recompensas exclusivas, o link está aqui na descrição, ou pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo também aqui na descrição e no comentário fixado. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra, isso sem pagar nada mais. Beleza? Então é isso aí, bora lá para a nossa lista de hoje. Eu vou começar o vídeo falando sobre os contos que eu selecionei dessa antologia, do Antes do Baile Verde, um dos livros mais famosos da Lígia Fagundes Telles, publicado pela primeira vez em 1970. O primeiro que eu quero recomendar para vocês é justamente aquele que dá título ao livro, Antes do Baile Verde, o 6º conto disponível nessa obra. Aqui nós acompanhamos duas mulheres se preparando para o carnaval. Uma delas, que é a patroa, chamada Tatisa, é uma mulher, uma jovem, bastante individualista, enquanto a outra, que é a empregada da casa, chamada Lu, é uma mulher mais empática. A questão é que ao mesmo tempo em que ambas se preparam para sair, o pai da Tatisa está de cama, bastante doente. De acordo com algumas observações da Lu, ele estava prestes a morrer, o que Tatisa parecia não querer acreditar, já que ela estava com muita vontade de ir no baile verde. Esse é um conto que, apesar do clima de alegria, de carnaval, mantém também, especialmente ali dentro da casa, uma certa tensão no ambiente, um sentimento de culpa, ao mesmo tempo que também um egoísmo muito evidente. O não dito também prevalece por ali, o que possibilita diversas interpretações. No meu ponto de vista, como eu comentei antes, temos uma história que trata muito desse egoísmo, ao mesmo tempo que também fala sobre relacionamentos familiares, fala sobre a complexidade no núcleo familiar, nessa coisa do cuidado dos filhos com os pais, além de ser um conto que também trata muito dessas relações de poder entre a patroa e a funcionária da casa. Continuando, outro conto que eu quero indicar aqui para vocês é um dos meus contos de Natal favoritos, chamado simplesmente de Natal na Barca. Nessa história, ambientada durante a noite de Natal, nós acompanhamos a narradora fazendo uma travessia de barco em companhia de outros 3 passageiros, no caso um idoso, uma mãe e o seu bebê. Durante o trajeto, as duas mulheres começam a conversar, de forma que a mãe começa também a fazer um desabafo, a falar sobre todas as dificuldades da sua vida.
Além disso, mais para o final do conto, nós observamos como a narradora se surpreende com uma determinada situação. Assim como outros contos da autora, temos aqui um ar mais sombrio, melancólico. O conto em particular também trata de questões como empatia, como fé, além de conter alguns simbolismos interessantes, simbolismos clássicos e também religiosos. O terceiro conto que eu quero recomendar é um dos mais famosos dessa autora, conhecido como Venha Ver o Pôr do Sol, um dos meus favoritos da lista de hoje. Aqui nós acompanhamos o encontro entre Ricardo e a sua ex-namorada Raquel num cemitério abandonado, local que, segundo ele, era possível ver o pôr do sol mais bonito de todos. Raquel, que foi apenas por insistência desse seu ex-namorado, acaba caminhando com ele naquele local, enquanto os dois falam sobre a vida de cada um. Enquanto Ricardo vive na pobreza, ela agora está num novo relacionamento com um homem extremamente rico. Esse é um conto que me pegou de surpresa na primeira vez que eu li. Eu já imaginava o tipo de desfecho que esse conto teria, só que ainda assim, muitas coisas, né, foram diferentes daquilo que eu pensava. Venha Ver o Pôr do Sol é um conto sobre rancor, sobre inconformismo, e que também tem alguns elementos, alguns aspectos que muitas vezes transmitem de forma bem sutil toda a tensão que existe entre esses dois personagens. A história começa de um jeito mais tranquilo e vai caminhando para algo mais sombrio, o que dá aquele sentimento de apreensão e também desperta a curiosidade. O quarto conto da lista de hoje que eu quero indicar para vocês é um chamado As Pérolas, um trabalho surpreendente que, na minha opinião, deveria ser bem mais conhecido do que é. Nele nós acompanhamos uma conversa entre um casal, no caso um homem que estava bastante doente, chamado Tomás, e a sua esposa Lavínia. A mulher está se arrumando para uma reunião que mais parece uma festa, enquanto o homem fica refletindo sobre as possíveis consequências daquele evento. Por saber da presença de um certo homem que supostamente gosta, tem interesse, né, na sua esposa, Tomás começa a pensar, né, começa a refletir sobre o que pode acontecer. No seu ponto de vista, é praticamente inevitável a traição de Lavínia. A partir disso, nós vamos observando a maneira como o marido vai desenvolvendo essa ideia, essa previsão para si mesmo, quanto também algumas atitudes que ele toma com relação a isso. Esse é um conto que, na minha opinião, lembra muito o sentimento de ansiedade, de sofrer e ficar imaginando uma situação que não aconteceu e que nós sequer sabemos se vai acontecer. O conto explora muito isso, né? Essa previsão do futuro incentivada pelos nossos medos. Algo que nos coloca para enxergar uma realidade muitas vezes incerta, apesar de possível. O final do conto também é bem legal porque é muito enigmático. Eu acho que dá para tirar dali diferentes interpretações, tanto pessimistas quanto otimistas. O quinto conto que eu quero recomendar para vocês, e também o último dessa antologia do Antes do Baile Verde, é um chamado O Moço do Saxofone. Aqui tudo é ambientado numa hospedaria bem simples. Nela nós temos um rapaz que sempre tocava saxofone dentro do seu próprio cômodo, quando a sua namorada, a esposa, não é algo esclarecido, quando ela estava com outro homem num outro quarto daquela mesma pensão. Os dois, no caso, dormiam separados. A história é narrada por um motorista de caminhão que se hospedou por ali e que ficou muito curioso com aquela situação toda e também com aquela música, né? Aquela música tão triste que transmitia tanta dor e que tocava com frequência. Assim como vários da Lígia Fagundes Telles, esse é um conto mais aberto, mais indefinido. Para mim é uma história tanto sobre expressar os seus sentimentos através da música, quanto também sobre o fato de que a arte, no geral, alcança qualquer pessoa. É muito interessante perceber como o moço do saxofone consegue transmitir os seus sentimentos, a sua dor, a sua melancolia, para um homem tão diferente dele, no caso, o narrador da história. Nesse sentido, é um conto que me coloca para pensar sobre esse encontro, né? Esse encontro entre dois universos tão diferentes, entre duas formas de ver o mundo tão distintas. Agora eu quero recomendar para vocês alguns trabalhos dessa antologia conhecida como Seminário dos Ratos, publicada pela primeira vez em 1977. A primeira sugestão de conto que eu quero deixar aqui é de um trabalho chamado As Formigas, que no caso é o primeiro do livro.
Em resumo, nessa história acompanhamos alguns eventos estranhos vivenciados por duas primas, e que também são duas universitárias, dentro de um quarto de pensão muito esquisito. São situações que envolvem muito do fantástico, né? Como, por exemplo, uma certa caixa de ossos e também formigas que entram no quarto de forma repentina. Um aspecto bem legal desse conto é a ambiguidade que existe nele, de forma que nós não conseguimos confirmar nada com muita certeza. Assim como de costume, a autora brinca muito com a nossa interpretação sobre o que ocorre. No momento, podemos cogitar soluções que puxam mais para o imaginário, para os sonhos. Em outro, podemos perceber aqueles acontecimentos numa perspectiva mais realista. Continuando, a sétima recomendação é de um conto chamado Herbarium, um dos mais interessantes dessa antologia, na minha opinião. Na história temos o cotidiano de uma menina que vive num sítio perto de um bosque, em companhia da sua mãe e de duas tias. Certo dia, um primo seu, no caso um botânico, vai passar um tempo por lá, um tempo no sítio. Primo esse que não conseguia se esforçar muito, já que ele estava limitado por conta de algum tipo de doença. Nesse processo, vemos como a menina se aproxima e passa a coletar folhas para a coleção, né, desse seu primo, como se fosse uma espécie de assistente. A atitude que ela toma também porque estava começando a se apaixonar por ele. Assim como outros contos da autora, temos aqui mais um trabalho que trata desse aspecto das crianças ou adolescentes perdendo a inocência, amadurecendo por conta das circunstâncias da vida. Aqui é interessante também perceber, muitas vezes, como a autora representa o sentimento do amor através de alguns simbolismos bem criativos, relacionados com a própria ambientação, né, com a natureza e com aquele meio rural. Mais uma sugestão de conto que eu quero comentar aqui com vocês é aquele que dá título à antologia, chamado Seminário dos Ratos, o último que encontramos nesse livro. Nessa história, acompanhamos a preparação de um seminário realizado por autoridades do país. Isso com o objetivo, né, de encontrar uma solução para os problemas dos ratos, que estavam ocupando todos os espaços. Nisso nós vemos a conversa entre dois burocratas que estavam organizando aquele evento. Pessoas que estavam muito mais preocupadas em manter as aparências diante de visitantes estrangeiros do que em realmente solucionar aquela questão que afetava principalmente os mais pobres. Só que, como veremos, algo acontece justamente nessa preparação toda. Uma situação bastante inesperada, mas também muito irônica. Esse é um conto muito criativo e também muito crítico da autora, publicado inclusive durante o período da ditadura militar no Brasil. Nele, a Lígia traça uma sátira ao elitismo e também à hipocrisia daqueles que estavam no poder, daqueles que fingiam se preocupar com as mazelas do país, mas que na verdade pouco se importam. Já chegando perto do final da lista, eu quero recomendar dois contos da antologia chamada A Noite Escura e Mais Eu, publicada pela primeira vez em 1995. A primeira sugestão que eu quero deixar aqui é de um conto chamado Dolly, que é provavelmente um dos maiores do livro. Aqui nós acompanhamos a Adelaide, uma estudante de datilografia que, querendo sair da pensão onde ela estava hospedada, resolve procurar um novo local para viver. Vemos então como ela acabou conhecendo a Dolly, uma outra jovem que procurava justamente alguém para morar com ela na sua casa. Diferente da protagonista, que era uma mulher bem calma, Dolly era muito agitada, falava várias palavras em inglês no meio da frase e também sonhava em se tornar uma artista em Hollywood. A questão é que no decorrer do conto vamos observar a forma como Adelaide reage diante de uma situação bastante pesada. Isso ao retornar para casa daquela jovem, né, tão cheia de energia, daquela jovem tão sonhadora. Esse é um conto muito bem escrito, que te prende facilmente na leitura e que também desperta a curiosidade com as atitudes da protagonista. Uma mulher que, como eu comentei, era bastante tranquila, mas que também transmite ser muito racional. Além disso, um fato interessante é que essa história é muito inspirada num evento real, em um crime que ocorreu na época do cinema mudo em Hollywood, envolvendo um determinado ator, né, conhecido no Brasil como Chico Boia. Para finalizar, a última recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é de um conto chamado O Segredo, o quinto disponível nessa antologia.
Tudo aqui acontece na perspectiva de uma menina de 10 anos. Ela foi desafiada pelo seu irmão mais velho a jogar uma bola de meia dentro de um prostíbulo e depois ir lá buscar. Nesse processo acompanhamos a forma como aquela garotinha, bastante inocente, toma coragem para entrar naquele local, buscar a bola, e também a forma como ela lida com algumas mulheres que estavam por ali. Esse é um conto que trata muito daquela questão de encarar pela primeira vez o mundo como ele é, de encarar a realidade sem ilusões. Assim como outros trabalhos da autora, a ambiguidade também é um elemento chave aqui nessa narrativa curta, especialmente no final, com relação ao tal segredo que dá título ao conto. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, com 10 recomendações de contos da grande escritora Lígia Fagundes Telles. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!